Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da série de videoaulas voltadas ao microempreendedor individual, o MEI. Esta que é a videoaula de número 6, onde vamos abordar as situações em que o MEI fica obrigado a enviar a declaração de imposto de renda da pessoa física. É importante destacar que esta videoaula foi elaborada com base na legislação em vigor, notadamente com respaldo no Perguntão IRPF 2021. Assim, é importante que o contribuinte sempre acompanhe as alterações da legislação. O presente trabalho não tem por objetivo esgotar o assunto imposto de renda da pessoa física, mas sim identificar se o contribuinte, com base nos rendimentos recebidos da atividade do MEI, está ou não obrigado a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física, bem como saber como declarar os rendimentos do titular do MEI na referida declaração. Atenção! O MEI não deve confundir a declaração anual do microempreendedor individual, a DAS-MC-MEI, com a declaração de imposto de renda da pessoa física. A DAS-MC-MEI é a declaração que o contribuinte envia na qualidade de MEI, pessoa jurídica, e que deve ser entregue anualmente, mesmo se não tiver receita bruta. Para saber mais sobre esse assunto, convidamos a assistir a nossa videoaula de número 3. Dúvida recorrente é saber se o cidadão que é MEI, além de ter que entregar a declaração anual do microempreendedor individual, a DAS-MC-MEI, também deve ou não entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Pois bem, a resposta inicial é depende, pois, como veremos a seguir, o MEI estará obrigado a entregar a declaração caso se enquadre nos critérios de obrigatoriedade previstos na legislação. Vejamos. Nesta tela, conforme podemos observar, o Perguntão do IRPF 2021 traz várias situações que obrigam o contribuinte, inclusive o titular do MEI, a ter que entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Assim, por exemplo, se o titular do MEI, como qualquer outra pessoa física, possuir bens ou direitos acima de R$300 mil, estaria obrigado a enviar a declaração. Conforme mencionamos inicialmente, o ponto central desta videoaula é verificar se o titular do MEI, com base nos rendimentos recebidos da sua atividade de MEI, estaria ou não obrigado a entregar a declaração de imposto de renda. Assim, destacamos o item 1 do Perguntão, que menciona que está obrigado a enviar a declaração o contribuinte que em 2020 tiver recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Logo, o questionamento que vem em mente é: os rendimentos do titular do MEI são isentos ou tributáveis na declaração? E como encontrar estes valores? Novamente, vamos nos socorrer ao Perguntão do IRPF, que em resumo menciona que o lucro que o titular do MEI recebe em razão da atividade do MEI é isento de imposto de renda. Porém, não é todo o lucro que é isento, mas apenas o percentual definido na legislação que veremos a seguir. Somente se o MEI possuir contabilidade regular é que todo o lucro poderia ser declarado como isento de imposto de renda na declaração. Superados os aspectos legais, vamos fazer um passo a passo para calcular a parcela isenta e a tributável e, por conseguinte, descobrir se o contribuinte deve ou não entregar a declaração do imposto de renda da pessoa física. O primeiro passo é calcular o lucro da atividade como MEI. Seria pegar a receita bruta total do ano e subtrair os custos e despesas do negócio, a exemplo de água, energia, telefone, aluguel, compras de mercadoria e por aí vai. Ou seja, são todos aqueles custos e despesas consumidos para a condução do negócio. Atenção, o lucro aqui mencionado não é lucro contábil, ou seja, estamos partindo do pressuposto que o contribuinte não possui contabilidade regular, que seria aquela realizada por um profissional contábil. O próximo passo é calcular a parcela do lucro que poderá entrar como isenta na declaração. Para este fim, deve-se aplicar estes percentuais de acordo com o tipo de atividade do MEI, quais sejam 8% para atividade de comércio, indústria e transporte de cargas, 16% para transporte de passageiros e 32% para serviços em geral. Esses percentuais são aplicados sobre a receita bruta total que o MEI obteve durante um ano calendário. Por fim, o último passo é calcular a parcela tributável, que seria o lucro calculado no passo 1, menos a parcela isenta que vimos no passo anterior.
Chama-se atenção para o fato de que, caso o contribuinte faça escrituração contábil, ou seja, tenha contabilidade regular, e apure lucro superior à presunção, que seria a aplicação dos percentuais do lucro presumido, aquele lucro apurado no passo 2, todo o valor do lucro contábil poderia ser informado como rendimento isento na declaração, ou seja, neste caso, não ficaria limitado às referidas presunções. Para consolidar o entendimento, vamos analisar alguns exemplos. Exemplo 1. Atividade de serviço em geral. Vamos supor que em 2020 a receita bruta anual do MEI foi de R$ 80 mil. Custos e despesas apenas relacionados à atividade do MEI foram de R$ 30 mil. Neste caso, o lucro será a receita bruta anual menos os custos e despesas, R$ 80 mil menos R$ 30 mil, chegando ao resultado de R$ 50 mil de lucro. Neste caso, o lucro, então, foi de R$ 50 mil. Vamos supor que o contribuinte quisesse distribuir todo esse valor. Será que, ao fazer isso, ele ficaria obrigado a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física? Para saber isso, devemos separar a parcela isenta e a parcela tributável. Parcela isenta vai ser a receita bruta anual, ou seja, os R$ 80 mil, vezes 32%, chegando-se ao valor de R$ 25.600. Já a parcela tributável seria o lucro, R$ 50 mil, menos a parcela isenta, chegando-se ao resultado de R$ 24.400. Nesse exemplo, podemos observar que mesmo que o contribuinte distribua todo o lucro, ele não ficaria obrigado à entrega da declaração, já que a parcela tributável está abaixo do teto previsto na legislação que obriga a entrega da referida declaração. Aqui cabe uma observação. Mesmo não estando obrigado, se o contribuinte assim desejar, ele pode enviar uma declaração de imposto de renda da pessoa física. Um ponto que merece destaque é que, nos casos em que a legislação permite, se o contribuinte possuir outra renda tributável, a exemplo de trabalho com vínculo empregatício, o valor desse rendimento deve ser somado ao rendimento tributável recebido do MEI e, caso a soma supere o limite de R$ 28.559,70, o contribuinte ficaria obrigado a entregar a declaração. Vamos a um novo exemplo. Exemplo 2. Atividade de serviços em geral. Receita bruta anual foi de R$ 80 mil, custos e despesas R$ 20 mil. Neste caso, o lucro será R$ 80 mil menos R$ 20 mil, R$ 60 mil. Para calcular a parcela isenta, vamos pegar R$ 80 mil da receita bruta anual, multiplicar por 32 e vamos encontrar R$ 25.600. A parcela tributável será o valor do lucro, R$ 60 mil, menos a parcela isenta de R$ 25.600, totalizando R$ 34.400. Ou seja, R$ 34.400 é superior aos R$ 28.559,70. Assim, se além da parcela isenta, o contribuinte distribui todo o lucro tributável, ele fica obrigado a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física, já que a parcela tributável está acima do teto previsto na legislação. Para finalizar com os exemplos, agora vamos analisar uma situação onde a receita bruta é da atividade de comércio. Receita bruta anual, R$ 80 mil, custos e despesas, R$ 20 mil, o lucro então será R$ 80 mil menos os 20 mil, R$ 60 mil. Para calcular a parcela isenta, vamos pegar a receita bruta anual, R$ 80 mil, vezes 8%, chegando ao resultado de R$ 6.400. Já a parcela tributável será o lucro, R$ 60 mil, menos a parcela isenta de R$ 6.400, chegando-se ao valor de R$ 53.600. No mesmo sentido do exemplo anterior, podemos observar que, se além da parcela isenta, o contribuinte distribui todo o lucro tributável, ele ficará obrigado a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física, já que a parcela tributável está acima do teto previsto na legislação. Agora que já sabemos separar a parcela do lucro, que é isenta, e a parcela tributável, bem como identificar se o contribuinte está ou não obrigado à entrega da declaração, vamos ver como preencher a declaração com tais informações. Para fins didáticos, vamos preencher a declaração com as informações do exemplo 3. Para preencher o valor da parcela tributável,
vamos clicar na ficha Rendimento Tributável Recebido da Pessoa Jurídica. Em seguida, vamos clicar no botão Novo. Deve-se preencher o campo CNPJ da fonte pagadora, que será o número do CNPJ do MEI. Informar o nome empresarial do MEI e, nesse campo, informar o valor do rendimento tributável. Agora vamos informar o valor da parcela isenta. Neste caso, deve-se clicar na ficha Rendimentos isentos e não tributáveis e, em seguida, clicar no botão Novo. Para finalizar, deve-se escolher o tipo de rendimento, que neste caso será o item 13, informar o número do CNPJ do MEI e o valor do rendimento considerado como isento. E assim chegamos ao fim de mais uma videoaula. Obrigado!